Hoje nós vamos falar sobre a relação sexual e o espiritual. Eu quero que você comece assim, ó. A relação sexual, ela tá 100% envolvida, entrelaçada com o espiritual, ou é uma coisa só carnal que a gente não deve se preocupar com o espiritual? Então, vamos lá. Primeiro que a gente tem que entender que é os céus que move e governa a terra. Então, é sempre de cima para baixo, não é a terra que move o céu. Então, existe o espiritual, sim, e depois desce para a terra. Quando você corrompe ou quando você deturpa um princípio estabelecido pelo próprio Cristo, você já deturpou a sua alma. Você já deu um lugar. Então, existe sim esse parâmetro de hoje já tem que estar normal. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque aquele que fez o princípio e todas as coisas, ele conhecia o que era bom e o que era mal. Então, ou você é ou você não é. Porque o morno ele vai vomitar. Ou você segue ou você não segue. A voz que você escuta vai direcionar o seu caminho. Aquele que é o seu Senhor, ele vai ter um lugar na sua vida. Você vai ser igual a ele, você vai comer igual a ele, você vai se comportar igual a ele. Isso é ser imagem e semelhança. Então não tem dois termos, ou você é ou você não é. Uma coisa que acontece muito na libertação, por isso que eu trouxe essa questão da retaliação, quanto mais a gente enfatiza a retaliação, a brecha, o espírito de morte, é como se a gente alavancasse esse tipo de coisa, desce a origem, o princípio, e as pessoas ficam com temor e com medo, acaba se afastando, se acovardando, mas não vai para a raiz das escrituras ver o que é o que não é. Porque você traz várias pessoas aqui, cada um tem uma vertente, mas o que Cristo falou? O que Cristo estabeleceu? Isso é a verdade, pronto, acabou. Não é sobre o que eu acho, é sobre o que ele estabeleceu, porque ele é o Criador. E o que o Criador colocou no mundo, o que ele criou, só ele pode ensinar. Então não adianta a gente querer enfeitar, dar um jeitinho, trazer uma coisa aqui, principalmente para dentro do sexo, porque não vai rolar. Existe um princípio, existe um Senhor, e você que está me assistindo, às vezes você pensa assim, o diabo quer a minha casa, o meu casamento, a minha vida. Não, ele quer ser o seu Senhor. Nós estamos vivendo na terra uma batalha de senhorio. Ele já é derrotado, ele já é condenado, ele já perdeu o acesso, ele já perdeu o lugar no reino. Ele quer ganhar você, ele quer ganhar o seu coração. Ai, mas Jesus é o primeiro. Ele não quer ser o primeiro em uma área. Existe uma palavra na Bíblia que eu achei fantástica, que eu, assim, quero tatuar na minha mente, no meu corpo, no meu coração. Ele quer a preeminência de todos os lugares da sua alma. Porque se ele tiver preeminência de todos os lugares, o diabo não tem um lugar. Então, assim, ele é o seu senhor na vida financeira, mas ele não é o seu senhor na pornografia. Ele não é o seu senhor nos seus olhos. Então, não é só um lugar na nossa vida, ele quer todas as áreas. A gente está perfeito? Não, mas cada dia eu vou dando um lugar. Cada dia eu vou aperfeiçoando e vou vencendo. Então, sim, o espiritual está atrelado com o físico e é uma conjunção daquilo que você acredita, daquilo que você se posiciona e daquilo que você se relaciona. Isso. Eu tinha um amigo que sempre me visitava aqui, que faz muito tempo que ele não vem. Ele tinha uma frase, ele falava assim, que casamento é sexo. Ele falava, casamento não é contrato, casamento não é aliança, não é anel, casamento não é um rito religioso, casamento é sexo. A gente vai começar por aqui. Você acredita nisso? Olha só. Você acredita que... Aqui é assim que quando a gente começa a falar de coisa espiritual aqui, o negócio fica louco. Não sei se você ouviu na live aí, mas deu um furacão aqui agora há pouco. Eu já sei até o que é. Mas enfim, vamos de novo. Ele falava que casamento é sexo. Então o que eu queria te perguntar? Quando uma pessoa pratica um ato sexual com alguém, ele está ligado como um casamento naquela pessoa? Sim. O sexo é um presente de Deus pro matrimônio, pro casamento. Foi Deus quem criou o sexo, foi Deus quem criou a genitália, foi Deus quem criou todos os pontos de prazer que tem no homem e que tem na mulher. E aí, quando você deturpa isso fora da aliança do casamento, não é os anjos que colhem, mas sim demônios. Então, esse entrelaçamento já começa com uma deturpação, com uma corrupção, vai te trazer espíritos, vai te trazer consequência, vai te trazer cansaço, vai te trazer peso dessa outra pessoa, porque é uma transferência. Você não chega fazendo sexo do nada. Você conversa, você admira, você olha, você toca. E aí, por último, você acaba se interligando por palavras, e aí até chegar no sangue vermelho, sangue branco, e as variações que a gente tem aí, até o fluido
o beijo que você tem um fluido ali na saliva, já é uma forma de se ligar na pessoa. Vixe, mas daí já virou um problema. A saliva tem DNA, né? Claro, o DNA nada mais é do que identidade genética, 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Porém, dentro do DNA também tem o gene, que é todas as enfermidades das suas gerações. E quando a gente fala de gerações, quando você vai para Mateus 1, Jesus tinha 14 gerações dentro dele. Então, imagine quantas gerações tem dentro de você, quanta informação genética tem dentro de você. Então, quando acontece esse ato sexual, seja primeiro por palavras, depois por salivas, por toques e até chegar ao ato sexual com o sêmen, toda informação cultural e espiritual, tudo que aquela pessoa acredita e é transferido para você. Ih, rapaz. Então, ó, fica a dica pra você que gosta de ir numa baladinha, você que tá assistindo a gente, porque eu não sou um cara assíduo de balada nem quando eu era novinho. Hoje, com 40 anos, então, dá 9 horas, às vezes eu tô querendo dormir. Mas, pelo que eu fico sabendo com a galera que fala aqui, diz que as baladas hoje é bem diferente, Yuri. Diz que o povo lá beija 50, 60 pessoas na noite. Vixe, então Se cada quantas pessoa... gerações foi Meu amigo, então a pessoa tá carregando a torcida do Flamengo inteira dentro de si através de um beijo. Através do beijo, através da voz. Porque como que você começa? Você começa a conversar. Você começa a admirar. Aí uma mão aqui, outra ali. Né? E você começa a tocar e começa a soltar. Você é a mulher que eu esperei. Você é a mulher da minha vida. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Eu sou o homem que você estava esperando. Aí começa aquela ligação afetiva. Então, não começa assim do nada. A Bíblia diz que na nossa língua tem poder de vida e morte. Se o nosso Criador criou o mundo pelo poder da palavra, a partir do momento que a pessoa diz isso para você, você já está ligado a ela. Você é minha vida, você é minha vida, mas quando a vida te trai, você culpa a Deus e questiona, porque a sua vida tem que ser Cristo. Então eu não vou ficar falando pro meu parceiro, você é minha vida. Por quê? Porque eu estou ligando uma coisa emocionalmente a ele que ele não é a minha vida. A minha vida é Cristo. A gente vai ver muito isso também com as mães. Filho, você é a minha base. Se por você eu vivo, por você eu me movo. Mas Atos 17 diz o quê? 28. Por ele eu existo, vivo e me movo. Então você está declarando palavras de morte, porque a sua alma vai se encher dessa corrupção, dessa efetividade humana, a gente sabendo que ele nos amou primeiro, que ele é o próprio amor. Aí a gente deturpa esse amor, coloca nas pessoas erradas, nos lugares errados, e aí vem informação emocional, sentimental. Se você tem lá, passou por 7 religiões, bateu cabeça, andou com vários espíritos, isso tudo vai passar para você. Todas as crenças, todas as limitações, tudo que aquela pessoa carrega de verdade, de enfermidades, vai passar por você, porque a genética ela não engana e o mundo espiritual ele não brinca. Existem 2 moedas de troca no mundo espiritual, que é sangue e dinheiro. Quanto sangue você trocou no mundo espiritual? Quanto de dinheiro você investiu no reino das trevas? Como que foi desligado? Ou se não desligou? O mundo espiritual ele contabiliza. Ou é anjos que vêm recolher, ou é os espíritos imundos. E aí eles vão fazer a conta e vão te entregar na mesma medida que você entregou para eles. Caramba, mas, cara, aí vira um problema muito grande. Dentro do que a gente tá falando aqui, é um problema muito grande. Vamos por partes, assim, ó. Eu vou dar um exemplo pra ti. Agora que a gente entendeu que o sexo, ele liga a alma da pessoa e ele carrega da pessoa em você. A pastora citou, por exemplo, a pornografia. Como a gente vive... Eu tava lendo um livro um tempo atrás agora que falava sobre isso. Como ser santo em um mundo pornô. Porque o mundo se tornou pornográfico. Né? Antigamente, como eu tava falando no episódio de resenha, antigamente, quando você era adolescente, para você querer ver alguma coisa, meu filho, você tinha que passar por várias coisas. Você tinha que ir na locadora, você tinha que enfrentar a pessoa que tava na locadora ali para entregar. Era muito mais difícil do que hoje. Hoje você digita uma coisa errada no Google, ele vai te mostrar o que não deveria, né? Quando a gente fala de pornografia, um ator, uma atriz, cara, ele é diariamente material. Agora que a gente entendeu que existe uma ligação e que tem como fazer essa quebra, como que quebra algo que foi juntado a vida inteira
não quero ser exagerado, mas com milhares de pessoas. Existem pessoas hoje no atual que a gente vive hoje, que relação sexual pra ele, cara, cada dia é uma pessoa diferente. Esse tipo de quebra, eu preciso citar o nome, eu preciso trazer a memória, ou eu faço um pacote? Jesus, coloca na sacola agora. Tudo que veio, né? Todo ano de 1980 até agora. Como que como que é desligado isso? A gente precisa entender algumas coisas. Eu não posso chegar aqui desligando a alma de alguém se ela entender a responsabilidade, que é isso que a gente está construindo aqui hoje. Então, quando a pessoa chega na escola de libertação ou no consultório, a gente faz um mapeamento. Primeiro, por que ela se envolveu com pessoas? Porque esse lugar que essa pessoa achou, às vezes foi lá, vendo a mãe fazendo relação sexual, ouvindo, ou porque ela pegou os DVDs de pornografia do pai. Então, começou esse gosto por pornografia, pra gente começar a construir. Então, quando a gente mapeia, ela entende a responsabilidade, aí ela vai me trazer nome por nome. Porque a nossa alma, ela tem vários compartimentos, vamos dizer assim. É igual se a gente chegar para Deus, Deus perdoa os meus pecados. Quais? Eu tô desligando a minha alma de todos os parceiros. Quais? Porque a sua alma não fica presa à alma, tá? Não o espírito. A sua alma não fica presa só à pessoa. Se você teve relação sexual numa piscina, num bosque, tá lá também. Porque dentro da gente também tem memória. Então, toda vez que você passar naquele bosque, naquela piscina, você vai lembrar. E aí, eu preciso dos nomes, e desses nomes eu vou destacar. Quem que eu vou destacar? Primeiro amor, aquele que você foi traída, aquele que você fez projetos, aquele que você simulou seu casamento, seus filhos, porque eu sei que tem uma raiz mais profunda de emoção. Aquele que você ficou esperando por ele, aquele que você perdeu a virgindade. Então, existem processos mais minuciosos. Aí, sim, a gente vai citar os nomes e a gente vai pedir para que a pessoa devolva aquilo que foi roubado dela. E aí, por trás desse roubo, que acompanha também alguns espíritos, a gente vai entender o que ele roubou. O tempo, a ingenuidade, que é uma coisa que eles gostam de roubar, porque atrás de cada roubo existe um ladrão. E o nome desses ladrões tem nome, que eu não quero citar aqui para dar ibope. Então, quando acontece esse desligamento, acontece manifestação. Como é teu nome? Sabendo o nome do espírito, eu sei em que área que ele está agindo. O que você roubou? Quem te mandou? Foi pago? Entrou pelo meio da família? Por que você está aqui? Aí ele fala, roubei isso, agora você vai devolver. Tem mais alguma coisa escondida, alguma coisa que está atrapalhando a vida dela? Não quero falar. Em nome de Jesus, eu falo, porque apresenta uma resistência. E aí, sim, a pessoa é liberta. Mas é todo um processo, porque ela também precisa se desligar de lugares e de alguns episódios que aconteceram. Seja bom ou seja ruins, porque existe a memória celular e isso vai ficar. Só que quando é desligado, não tem mais força de operar em você e você não tem mais os sintomas de ligação de alma.